Graça e paz. Mais uma vez estamos aqui para desfrutarmos um pouco da preciosa palavra de Deus. E os amados irmãos, como estão? Tudo bem? Que o Senhor continue fortalecendo os irmãos para que todos nós possamos cumprir a carreira, guardar a fé e receber do Senhor a coroa da vida eterna. Glória a Deus. Trazer uma mensagem hoje, tem como título Templos do Espírito Santo. Amém? Vamos desfrutar da palavra do Senhor na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 6. 1 Coríntios, capítulo 6, nós vamos ler a partir do versículo 12. Essa passagem, essa mensagem tem como título Templo do Espírito Santo. Mas antes do apóstolo Paulo falar sobre o templo do Espírito Santo, ele chamou a atenção da igreja que estava em Corinto de algo assim que era peculiar daquela cidade. A cidade de Corinto era uma cidade onde havia muita perversão sexual, havia muita prostituição, havia muita coisa ilícita e imoral, mas ali também havia a igreja de Cristo Jesus. E Paulo, na sua grande sabedoria, e cheio do Espírito Santo, escreveu essa primeira carta à igreja de Corinto, justamente para chamar a atenção daqueles irmãos que agora estavam ingressos na igreja de Cristo, mas que ainda tinham alguns conceitos errados. E, diga-se de passagem, hoje também existem pessoas assim, que mesmo estando na igreja, acham que pode fazer qualquer coisa. Eu sou crente, eu sou evangélico, que aliás virou até moda ser evangélico. E aí as pessoas não sofrem transformação, não sofrem mudanças. E aí Paulo também, naquela época, falando para a igreja de Corinto, ele exortou assim, duramente, mas trouxe uma verdade assim absoluta e maravilhosa, capaz de transformar aqueles irmãos naquela época, como também transformar a muitos irmãos em Cristo que já estão na igreja, mas que ainda não têm um conceito correto do grandioso plano e reino de Deus. Então o versículo 12 da primeira carta de Coríntios, capítulo 6, diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Esse versículo é muitas vezes citado por muitos cristãos da nossa época, só pela metade. Muitos dizem assim, todas as coisas me são lícitas, ou seja, eu posso fazer o que eu quiser. É verdade, e o apóstolo Paulo concorda também com isso. Mas o versículo total diz, mas nem todas as coisas me convêm. Eu posso fazer qualquer coisa, mas nem todas as coisas me convém fazer. Porque eu como cristão, eu como servo de Deus, eu como templo do Espírito Santo de Deus, eu não posso, ou melhor, não me convém fazer qualquer coisa. Eu vivo agora uma vida para agradar ao nosso Pai Celestial, em submissão à palavra dele. Então ele cita também, todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. E isso é um detalhe extremamente importante. Porque às vezes a pessoa se deixa levar, diz não, uma escapulidinha aqui, outra ali, mas aquela coisa começa a se tornar um hábito e vai gerando uma dependência daquilo, e a pessoa vai começando a praticar e a pessoa passa a ser dominada por aquela coisa. A gente vai compreender isso no decorrer de tudo. Aí o versículo 13 ele diz assim, ele faz uma comparação, trazendo algo material para algo espiritual. Versículo 13, ele diz assim, olha, os manjares são para o ventre, e o ventre para os manjares. Ou seja, o alimento, a comida é para o ventre, para o estômago, para a barriga. E a barriga, o estômago, é para os alimentos. Deus criou uma coisa para a outra. E aí ele diz assim, Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Ou seja, o manjar como o ventre, um dia vai ser destruído.
como se diz, né? Tu és pó e ao pó tornarás. Mas uma coisa foi feita para outra. Aí chega mais adiante e diz assim: mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ele aí bateu na ferida agora, daquela época que se praticava, e hoje também como se tem praticado, a mesma coisa. Ele diz que a prostituição não é para o corpo, mas o corpo é para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Assim como o manjar é para o ventre, e o ventre para o manjar, o nosso corpo é para o Senhor, e o Senhor para o nosso corpo, e não para a prostituição. E a prostituição nada mais é que um ato ilícito, imoral, indecente, que se praticava na cidade de Corinto, e que hoje se pratica. E diga-se passagem, a prostituição no Brasil se tornou uma coisa legal. Antes era crime, hoje não é mais. Hoje se tornou, os profissionais do sexo, é uma profissão ilegalizada para a nossa nação. Mas para a palavra de Deus, para o nosso Pai Celestial, isso é uma coisa ilícita, imoral, e por isso que o apóstolo Paulo cita isso. Mas isso foi lá atrás. A palavra de Deus não muda, ou melhor, Deus ele não muda, ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Deus não é como nós homens não, queridos. Deus, o que ele disse, está dito, é daquela forma e tem que ser daquela forma, porque ele é superior a toda a inteligência humana. Ele conhece o que realmente é melhor para o homem. Então, quando ele diz que o corpo é para o Senhor, nosso Deus, e nosso Deus para o nosso corpo, ele está falando que Deus nos criou, nosso Pai Celestial nos criou, para nós termos um relacionamento com Ele, sabe, de união, de unidade, de comunhão um com o outro. Ele aí segue: não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Veja que coisa interessante. Nosso corpo é o membro do corpo de Cristo. Ele está falando de algo espiritual, que nós somos a igreja do Senhor, e a Bíblia chama a igreja como o corpo de Cristo. Ele aí chama: tomarei, pois, os membros de Cristo, que é o nosso corpo, e falo-os membros de uma meretriz, ou seja, de uma prostituta. Ele responde logo de imediato: não, por certo. Ou seja, não faça tal loucura, não é dessa forma. Deus não criou o nosso corpo para isso. Deus não criou o nosso corpo para prostituição. Deus criou o nosso corpo para Ele mesmo, e Ele para nós. Entenderam? É algo assim extremamente importante entendermos isso, para que prevaleça as leis de Deus e não as leis dos homens. Como hoje muita coisa parece ser que antes era errado, agora já não é mais. Porque o homem, ele não tem discernimento para compreender que as coisas que Deus estabeleceu como erradas vão permanecer para com Deus errada do mesmo jeito. E nós preferimos agradar a Deus do que os homens, porque o homem é inconstante, né? Aqui agora era certo, agora já não é mais. Aquilo era errado, antes era errado, agora já não é mais. E vem outra geração, aí já muda outra coisa de novo. Deus não é assim, Deus não muda. Deus é reto, correto, e a palavra dele sempre vai ser certa e correta e justa e verdadeira. E aí ele chama a atenção da igreja lá da cidade de Corinto naquela época, e hoje também da mesma forma. Versículo 16: ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz um corpo com ela, porque serão, disse, dois numa só carne. Ele aí cita, né, a respeito do casamento, quando o homem casa com a mulher, ele disse que eles não serão mais dois, mas serão dois numa só carne, porque o homem, quando tem relação sexual, ele entra na mulher, ele se torna ali como um só corpo. E aí ele fala exatamente quando você se faz um, quando você entra numa meretriz, você se faz um com ela. E aí aí é eu que volto agora e digo: porque o nosso corpo é para o Senhor e não para se prostituir. Nosso corpo não foi criado para prostituição, Deus estabeleceu isso. E ainda que a nossa nação tenha isso como a lei de Deus condena, reprova
E o que nós precisamos obedecer mais? A lei de Deus ou a lei dos homens? Eu sei que a resposta é a lei de Deus, para aqueles que temem a Deus. E Deus chama a atenção disso através dessa palavra que nós estamos vendo agora. Versículo 17. Mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. Veja que coisa extraordinária, totalmente inversa da prostituição. Quando nós nos ajuntamos com o Senhor, quando nós temos comunhão com o Senhor, nós nos ajuntamos no mesmo Espírito, o Espírito Santo de Deus. E o versículo 18 aí, Paulo, enfaticamente, traz um conselho para a igreja lá de Corinto, e hoje também para a nossa igreja: fugir da prostituição. Ele diz: todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra seu próprio corpo. Ou seja, quando a pessoa mente, ele está pecando contra fora do corpo. Quando ela comete um roubo, ela está pecando fora do corpo. Mas quando ela se prostitui, ela peca contra seu próprio corpo. Versículo 19: ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Veja que palavra maravilhosa, que revelação extraordinária para aqueles que não conhecem e para aqueles que pensam que conhecem, que estão dentro da igreja e continuam praticando esse ato de prostituição, porque toda relação sexual fora do casamento é um ato de prostituição. Então ele chama a atenção: não sabeis que vós sois o templo do Espírito Santo? Quando nós aceitamos a Cristo, confessamos a Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, e descemos as águas do batismo, somos mergulhados nas águas do batismo, e assim como nós somos levantados, o Espírito Santo de Deus passa a habitar em nós. O Espírito Santo habita na pessoa. Pense aí, medite sobre essa verdade. O Espírito Santo habita em você, se você é um convertido do Senhor, se você faz parte da igreja do Senhor, você é membro do corpo de Cristo, e você é templo do Espírito Santo. E a palavra do Senhor diz que aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas se passaram. Essas coisas velhas diz respeito a esses atos, a essas práticas que são reprovadas diante do Senhor. Então, se você é a igreja de Cristo, se você é membro da igreja do Senhor, acorde para isso, porque essas coisas, voltando para aquilo que o apóstolo Paulo diz: eu não me deixarei dominar por nenhuma dessas coisas, porque a juventude que está aí está aliciada a essas práticas, foram dominadas por esses atos de prostituição e acham que Deus vai passar a mão por cima da sua cabeça. Não vai, porque o Senhor, Ele condena terminantemente essas coisas, e chama a atenção minha e sua, queridos: não sabeis vós que vocês são o templo do Espírito Santo? O Espírito Santo não tem conivência com essas coisas. Você agora traz em si a pessoa mais pura, mais santa, mais ilustre, mais extraordinária que existe nesse mundo, que é o Espírito Santo de Deus. E ele diz: o Espírito Santo habita em vós, e que não sois de vós mesmos. A partir do momento que você entrega a sua vida a Cristo, você não pertence mais a você mesmo, você pertence ao Senhor. E aí ele termina com o versículo 20, que é mais maravilhoso ainda, que diz assim: porque fostes comprado por bom preço. Que preço foi que você foi comprado? O sangue de Jesus Cristo naquela cruz. Você foi comprado por bom preço. Ou você acha que Jesus Cristo morreu naquela cruz por brincadeira, para chamar a atenção, para aparecer? Não. Ele pagou o preço com a sua própria vida, por amor a mim e a você. E quando nós entregamos nossa vida nas mãos dele, assim como ele entregou primeiro a nós, nós não mais nos pertencemos, nós somos propriedade exclusiva do nosso Pai Celestial. Diga-se de passagem que essa frase está escrita em alguns carros por aí, bota assim: propriedade exclusiva do Senhor.
A propriedade exclusiva de Deus somos nós, quando nós entregamos nossa vida a Ele. Então nós pertencemos a Ele. Então honre o nome de Jesus, honre ao seu Pai Celestial, honre a palavra de Deus, porque você foste comprado por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus. O conselho de Paulo à igreja de Corinto, e agora a todos que possam me ouvir, o conselho de Deus é: glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. O que é glorificar a Deus no nosso corpo e no nosso espírito, se não sermos obedientes à palavra dEle? O que é glorificar a Deus no nosso corpo e no nosso espírito, se não nos desviar do caminho mau, nos desviar dessa mentira do diabo, que tenta fazer com que as coisas que Deus disse que é errado e que agora pareça ser certo, que aliás ele usou o mesmo método lá para Adão e Eva. Não foi bem assim que Deus disse. Ele disse a Eva, e seduziu a Eva a desobedecer a Deus. A velha serpente. Por que a velha serpente? Porque ele continua usando os mesmos métodos, e o ser humano que se acha lá a grande coisa, cai no engano de Satanás. Como hoje a prostituição é algo legal na nossa nação Brasil, então todos aqueles que são brasileiros podem fazer isso. Não, o que prevalece é a lei de Deus. E não só a prostituição, agora mesmo, né, eu não ia ler não, mas vou ler. Nesse mesmo capítulo 6, versículo 9 em diante, diz assim, 1 Coríntios 6, 9 e 10, diz assim: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Ele aí segue dizendo: não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. O que prevalece para mim é isso aqui, é a palavra de Deus, e não o modismo. Eu quero chamar a atenção, ele diz assim: nem os devassos. Hoje as meninas estão seminuas por aí, e muitas delas dentro da igreja. A devassidão está imperando aí no meio jovem. Mas eu vou me vestir feito velha. Não, você vai se vestir como uma pessoa séria, decente, porque a palavra de Deus diz que os devassos não herdarão o reino de Deus. A palavra de Deus diz que os idólatras não herdarão o reino de Deus. O que é idólatra? Aquele que tem como mais valioso acima de Deus, que se prostra diante de algo que não é Deus. Idólatras. Os adúlteros, né? Aquele que trai a sua mulher, ou a mulher que trai o seu marido, isso é adultério. Nem os efeminados, aquele que se comporta, um homem que se comporta como uma mulher, esses não herdarão o reino dos céus. Nem os avarentos, esses que se corrompem, falam sempre em dinheiro, e isso agora entra em muitas igrejas evangélicas, que o tempo todo é dinheiro para isso, dinheiro para aquilo outro, como se fossem os pedintes, um esmolé, pedindo dinheiro o tempo todo. A igreja de Cristo não foi criada para isso. A igreja de Cristo foi criada para levar o evangelho da salvação à humanidade. A nossa missão, a missão da igreja é pregar o evangelho a toda criatura, ensinando-as a guardar todas as coisas que Jesus tem nos mandado, e ponto final. E não ficar extorquindo dinheiro dos fiéis. Isso é avareza. Nem os sodomitas. O que é sodomita? Sodomita é aquele que pratica sexo anal, é uma abominação aos olhos de Deus, não herdarão o reino dos céus. Nem os ladrões, não precisa de explicar que ser ladrão, que simplesmente aqui no Brasil o que mais tem é ladrão, e não herdarão o reino dos céus. Nem os bêbados, aqueles que são alcoólatras, aqueles que se deixam dominar pelo vício do álcool, e os bêbados. Nem os maldizentes, aquele que reclama de tudo, reclama até mesmo do próprio Deus. Nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Então, além da prostituição, no mesmo capítulo de 1 Coríntios 6, ele faz uma relação de coisas que são abomináveis aos olhos do Senhor. E no final eu volto às palavras de Paulo: porque fostes comprado por um preço, por um bom preço. Glorifique, pois, a Deus.
Viva em novidade de vida, agradando ao nosso Pai Celestial, que você estará cumprindo o primeiro e o maior de todos os mandamentos, que é amar a Ele acima de todas as coisas, com toda a sua força, com todo o seu ser, com todo o seu entendimento. Amém? Que essa palavra prospere em seu coração e você viva em comunhão e alegria no Senhor em servi-lo, porque fomos comprados um bom preço, não pertencemos mais a nós mesmos, pertencemos a Ele. Que Deus assim abençoe e confirme essa boa palavra em seu coração. Amém.